Quero saudar todos os irmãos e irmãs que estão em várias igrejas do Brasil e os irmãos e irmãs líderes que se reuniram para o treinamento de líderes dessa vez. Então, como vocês passaram esses tempos? Acredito que vocês se dedicaram, se esforçaram bastante para fazerem um serviço e pregarem dentro da igreja. Então, de tão longe, eu gostaria de poder visitá-los, mas eu não consigo. É por isso que no momento eu estou saudando-os através de um vídeo e através desse treinamento dos líderes. Eu quero compartilhar com vocês as palavras necessárias. Então, primeiramente, Mateus capítulo 28, a partir do versículo 18 ao 20, eu irei ler. E, chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Através dessa palavra, nós iremos pensar um pouco no tema a maior missão dada por Cristo para o homem. Antes do Senhor ele subir aos céus, para todos os seus discípulos e para todos aqueles que creem, ele ordenou e pediu, conforme esta palavra. Então, o Senhor, que tem todo o poder no céu e na terra, ordenou: Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então, esse mesmo tema nós temos em Atos e temos em Marcos capítulo 16. Estaremos em Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria. E em Marcos capítulo 16, versículo 15, E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E é verdade, esta é a maior ordem do Senhor Deus, dado aos cristãos, os salvos. E isto é o objetivo de vida para nós cristãos. E o Senhor Deus, ele não somente nos ordenou, mas ele disse que estará conosco até o fim do mundo. Quer dizer que nós precisamos pregar o Evangelho para todas as nações do mundo, porque o Cristo estará conosco, e através do poder do Espírito Santo, ele irá nos ajudar. Esta grande missão de pregar o Evangelho não é possível pelas nossas forças, mas pelo poder do Espírito Santo que nos é dado, que podemos realizá-lo. E o Senhor Jesus, ele ter morrido na cruz e ter ressuscitado em 3 dias. O primeiro momento em que ele se manifestou para os discípulos foi em Mateus capítulo 20, a partir do versículo 19 a 23. O Senhor Jesus, ele se manifestou aos seus discípulos e mostrou os ferimentos nas mãos, nas costelas, e disse: Paz seja convosco. Eu fui ferido, eu fui moído por conta dos vossos pecados, eu morri por conta dos seus pecados. É por isso que agora existe paz para vocês. E se olharmos em Isaías capítulo 57, o Senhor ele disse que não há paz para os ímpios, mas o Senhor ele nos salvou dos nossos pecados, é por isso que nós não tememos o juízo e nós recebemos a paz do Senhor Deus. E o Senhor Jesus que ressuscitou, o que ele ordenou para os seus discípulos é que a partir desse momento, todos vocês que estão presentes aqui agora também, estamos inclusos.
É por isso que nós todos precisamos obedecer por completo a esta palavra do Senhor Deus. E esta palavra que o Senhor Deus ele nos encarregou é algo que nós devemos cumprir. E se olharmos em Marcos capítulo 20, versículo 21, o Senhor Jesus disse: Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E se nós olharmos em João capítulo 6, versículo 38, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, o Senhor Jesus ele ter vindo para este mundo foi para acabar com os pecados dos pecadores deste mundo. Quer dizer que o Senhor Jesus, que não tem pecado, que é Filho de Deus, ele se encarregou dos nossos pecados, que esta era a vontade do Senhor Deus para a remissão dos pecados. E é por isso que em João capítulo 4, versículo 34, Jesus disse-lhes: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então, quando o Senhor Jesus estava mais cansado, com sede e com fome, ele buscou mais as coisas espirituais, uma palavra mais necessária do que própria comida, água deste mundo, comida carnal, não é se suprir carnalmente, mas a coisa mais importante do que isso é realizar a obra daquele que me enviou. E é por isso que em João capítulo 5, versículo 17, Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também, disse Jesus. O Senhor Deus ele cumpriu o trabalho da criação em 6 dias, mas em Gênesis capítulo 3, após Adão ter pecado, todos os pecadores dentro de Adão precisam ser salvos. O Senhor Deus iniciou esse trabalho e para cumprir esse trabalho da salvação, o Senhor Jesus ele veio. O meu Pai trabalha até agora e é por isso que eu trabalho. E se nós olharmos em João capítulo 5, versículo 21, Pois, assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Então, o Senhor Deus ele faz o trabalho de salvar os pecadores que estão mortos contra os seus pecados e delitos. Mas esse trabalho não é somente pelo poder do Senhor Deus e não é somente pela palavra de Deus. Já que o Senhor Deus é um Deus justo, o salário do pecado é a morte. E é por isso que o pecado que o homem cometeu precisa ser pago. E para isso, esse trabalho da salvação, para ser cumprido, o Senhor Jesus, que não tem pecado, ele veio para se encarregar desse pecado que nós cometemos e se tornou a propiciação pelos pecados e morreu. E é por isso que o trabalho da salvação dos pecadores, de vivificar, é porque o Senhor Jesus ele morreu e nos vivificou desse pecado. Quer dizer que o Senhor Jesus ele ressuscitou da morte para a nossa ressurreição, para a nossa vivificação. E é por isso que em Mateus capítulo 26, versículo 39, o Senhor Jesus, antes de ser crucificado na noite anterior, se nós olharmos a oração que o Senhor Jesus fez em Getsemani, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. O Senhor Jesus tem a mesma carne que nós. E é por isso que o castigo mais pesado, severo que o pecador precisa receber, que é a vergonha e morte da cruz, é insuportável. É a morte mais horrenda, mais sofrida que existe. E a carne do Senhor Jesus não gostaria de receber esse castigo. É por isso que ele diz, se possível, passa de mim este cálice. Mas, e esta é a minha vontade, mas não faça conforme a minha vontade, mas conforme a vontade do Pai. Então qual é essa vontade do Pai? É que o Senhor Jesus, que não tem pecado, o Filho de Deus, ele morra por nós, para que nós possamos ser vivificados. Esse é o trabalho e a vontade do Senhor Deus. E se olharmos em Filipenses capítulo 2, versículo 6 em diante, o Senhor Jesus, sendo mesmo que Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Quer dizer que o Senhor Jesus ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. É por isso que o Senhor Jesus, ele para poder cumprir o trabalho do Senhor Deus, ele foi
e se sujeitou até a morte de cruz. E é por isso que se olharmos em Hebreus capítulo 10, versículo 7, eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então, se nós olharmos no Antigo Testamento, nas Escrituras Antigas, o Filho do Senhor Deus, o unigênito, viria para este mundo para morrer e acabar com os nossos pecados. Esse trabalho já foi profetizado. Então, para fazer a vontade do Senhor Deus. E se olharmos na palavra de Hebreus, capítulo 9, versículo 12. Mas, por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. O Senhor Jesus, que não tem pecado, ele veio como um cordeiro e morreu na cruz derramando seu sangue para lavar os nossos pecados para a eternidade. E assim ele ressuscitou e subiu aos céus para se sentar-se à destra de Deus, para até o presente momento estar orando por nós. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. O Senhor Jesus ter dito esta palavra porque ele morreu na cruz. Ele se tornou a propiciação pelos nossos pecados, e para acabar com os nossos pecados é o trabalho do Senhor Jesus. Então, eu envio a vós como o Pai me enviou, quer dizer que o Senhor Jesus, que morreu na cruz, ele cumpriu o seu trabalho, que é a remissão dos pecados. Quer dizer que o trabalho da salvação do Senhor Jesus deve ser pregado, agora foi encarregado para os cristãos que receberam a salvação primeiro. Quer dizer que o Senhor ele nos encarregou de pregarmos essa palavra. É por isso que o Senhor está dizendo que ele nos enviou também. E é por isso que nós agora, ao vermos o trabalho da salvação da graça de Deus que foi realizado na cruz, o Senhor ele está nos ordenando para pregarmos por todo o mundo. E se olharmos em João capítulo 14, versículo 12, na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as coisas que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Então, o trabalho do Senhor Jesus, então aquele que nele crê, consegue fazer as obras do Senhor Jesus, porque o Espírito Santo ele vem para dentro desse homem, e o mesmo trabalho que o Senhor Jesus ele realizou, ele vai realizar dentro dessa pessoa. Então, o Senhor Jesus vivificava os mortos, ele curava os leprosos, abria os olhos dos cegos, ele expulsava demônios, ele realizava esses milagres do Senhor Deus. Todos esses trabalhos eles ocorrem após o Senhor Jesus ter morrido e ter ressuscitado. Agora, através do Espírito Santo, os pecadores que estavam mortos são vivificados. Pecadores que eram como leprosos são curados. Pecadores como cegos podem enxergar. E agora o Senhor Deus ele nos controla, governa sobre nossos corações para expulsar o demônio que está dentro de nossos corações, que é Satanás. E é por isso que nós iremos fazer os mesmos trabalhos que o Senhor, ou maiores do que essas. Então quer dizer que nós todos, realmente podemos dizer que o Senhor Jesus ele alimentou mais de 5.000 pessoas, mas no dia do Pentecostes podemos ver Pedro, quando ele pregou o Evangelho uma única vez, naquele dia, 3.000 pessoas receberam a salvação, e depois 5.000 receberam a salvação. Ele realizou esse imenso trabalho. É por isso que farão maiores do que estas. Quer dizer que através da vinda do Espírito Santo, através do poder do Espírito Santo, o Senhor ele já profetizou antecipadamente que nós iremos realizar trabalhos tão grandes como estas. E é por isso. E disse Jesus, recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoados os pecados lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes lhes são retidos. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que o Senhor Jesus ele cumpriu a morte na cruz para realizar a salvação, e nós sermos salvos para a eternidade. Se nós pregarmos esta verdade, as pessoas, elas ao crerem, compreenderem e crerem nessa verdade, podem receber a salvação, mas pregando e essa pessoa ela ser deixada, essa pessoa ela somente vai para a perdição por não ter crido. Então esse é um problema muito grande, e é por isso. Em Romanos capítulo 10, versículo 14 ao 15. Como, pois, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então, o Senhor ele cumpriu a salvação na cruz. Mas essa graça da salvação, se ela não for pregada, se não ouvirem esse evangelho, não podem crer. E se não conseguem crer, não podem receber a salvação.
Então, já que não é enviado, como pode pregar? Não é por isso que esta verdade nós a recebemos e somos pessoas enviadas para pregarmos. Então, mas como que pessoas enviadas realmente não irão pregar, não é mesmo? É uma palavra similar. Então é por isso que o Senhor Jesus foi enviado pela vontade do Senhor Deus e se sujeitou até a morte de cruz para cumprir o trabalho da salvação sobre nós. E é por isso que essa graça do Evangelho do Senhor Deus efetuado na cruz, nós a testificamos para que muitos espíritos possam receber a salvação. Esse é o trabalho que nós precisamos realizar. Nós somos pessoas que fomos enviados para esse trabalho. Então nós somos enviados para esse trabalho. Então se nós não pregarmos esta verdade, nenhuma pessoa pode receber a salvação. Isso quer dizer que existe um papel, uma responsabilidade muito grande para as pessoas que receberam a salvação primeiro. É por isso que em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, o apóstolo Paulo lhe disse: E ai de mim se não anunciar o Evangelho. Então você está passando na rua e vê uma pessoa que está morrendo. Então você precisa ajudar para que essa pessoa possa viver. Então existe um papel muito grande ali. Então é só ajudar um pouco uma pessoa que está morrendo. Mas as pessoas elas deixam de lado e deixam morrer. Então você se torna o quê? Uma cúmplice dessa morte, não é? Então é por isso que um pecado imenso do cristão é não pregar o Evangelho. E se nós olharmos em 2 Reis, capítulo 7, versículo 9, o exército dos sírios cercaram toda Samaria. Então dentro do castelo de Samaria não havia nada para comer. Então todos estavam morrendo de fome ali. Então, mas Eliseu, por ter orado diante do Senhor Deus, o Senhor Deus enviou os seus anjos dos céus e fez com que o exército dos sírios brigassem entre si, todos eles fugissem. E então 4 leprosos, eles estavam morrendo de fome. Então se eles forem para dentro do castelo, não tem comida. E nós iremos esperar, não temos o que fazer, nós iremos morrer. Vamos para o arraial dos sírios, nos rendemos, porque se for para morrer, vamos morrer. E se nos derem algo para comer, vamos viver. Então, eles foram lá para se renderem, e foram até o arraial dos sírios, mas não havia ninguém ali, todos haviam fugido. Eles fugiram realmente tão depressadamente. É por isso que eles deixaram muitas coisas ali e fugiram. Então, seja a comida que estavam comendo, as roupas. É por isso que esses 4 leprosos, eles comeram do arraial, eles foram guardar, esconderam tesouros. Então, mas um dos leprosos disse: então, o trabalho que nós estamos fazendo aqui não está certo. Então esse dia é dia de boas novas que nós recebemos. E lá dentro do castelo tem tantas pessoas morrendo de fome. Mas nós estamos aqui comendo, felizes e tentando esconder as coisas para nós. Então se nós esperarmos até o amanhecer do próximo dia, nós iremos ser julgados pelo Senhor Deus. É por isso que eles foram para o castelo de Samaria e contaram a todos. Todos os sírios fugiram, é por isso que toda a comida está ali, venham todos para comer. E ele disse: venham todos agora para comermos. Então, claro que no início foi difícil para eles crerem, mas aqueles que foram primeiro viram que era verdade. Não é por isso que as pessoas de Samaria, que estavam quase todas prestes a morrer, agora comeram essa comida e conseguiram viver. E está escrito esta verdade. Então é por isso que as pessoas que estão realmente esfomeadas em espírito, que estão morrendo espiritualmente, nós contamos, nós anunciamos que existe comida, fartura para eles. Não é muito bom? Então algo maior do que isso quer dizer que as pessoas, os pecadores que pecaram, estão mortas espiritualmente para irem para o inferno. Se nós contarmos sobre a graça para eles compreenderem e crerem nesse trabalho do Evangelho do Senhor Deus, então esta salvação é algo surpreendente, é uma boa nova imensa. É por isso que mesmo sabendo, se nós não pregarmos,
Então, nós receberemos um maior castigo, seremos piores do que esses 4 leprosos estavam dizendo sobre as boas novas. Então nós estaremos deixando de pregar essas boas novas. É por isso que um cristão salvo, se ele deixar isso de lado, irá ser julgado pelo Senhor Deus, com certeza. E se olharmos em Ezequiel capítulo 3, versículo 17 ao 19, então o Senhor, ele disse para o filho do homem: Eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e avisá-los-á da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, tu certamente morrerás, e tu não o avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares ao ímpio e ele não se converteres da sua impiedade e do mau caminho, ele morrerá da sua iniquidade, mas tu livrastes a tua alma. Então, o atalaia, ele tem o papel de soprar a trombeta quando o inimigo estiver chegando. Então, quer dizer que todas as pessoas realmente estão no destino de irem para a morte, para a perdição eterna. Então, assim, nós não pregamos essa palavra do Evangelho para eles. O valor desse sangue, o Senhor irá cobrar em nossas mãos. Então é por isso que esse trabalho, esse papel de pregar o Evangelho é um trabalho muito grande que nós temos. Então é por isso que o Filho unigênito do Senhor Deus, Jesus, ter morrido na cruz, ter cumprido esse trabalho do Evangelho. Então isso é através do poder do Espírito Santo. É por isso que nós todos, já que recebemos esse Evangelho por cristãos antes de nós, que pregam, e é por isso que esse é o trabalho que o Senhor Deus ele deseja. E se olharmos em Atos capítulo 20, versículo 24, Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho ao Evangelho da graça de Deus. Quer dizer que para fazer esse trabalho, para pregar o Evangelho, o apóstolo Paulo sofreu tanto, foi para Roma para ser morto, decapitado. Nós sabemos dessa história. E se olharmos em João capítulo 12, versículo 24, na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. O Senhor Jesus, para nos salvar, o Filho unigênito de Deus, ele caiu como um grão de trigo que caiu no solo e morreu. Pela morte do Filho unigênito do Senhor Deus, muitos filhos nasceram para o Senhor Deus. É por isso que nós que recebemos a salvação agora, como um grão de trigo, nós precisamos morrer. Então, você morrer quer dizer que você está se auto-sacrificando. Seja o nosso tempo, os nossos bens, a nossa liberdade, toda a felicidade que nós temos. Então, tudo para pregarmos o Evangelho, para que muitos espíritos possam receber a salvação. Então, isso significa nós nos sacrificarmos para isso. Então, se não houver o sacrifício do cristão, nenhuma pessoa pode ser salva. E é por isso que, para o Evangelho ser pregado para nós, imaginem quantos cristãos se sacrificaram, quantos servos de Cristo foram até a morte. É uma verdade que nós jamais devemos esquecer. E se nós olharmos em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 11 a 12, e assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal, de maneira em que nós opera a morte, mas em vós a vida. Quer dizer que realmente por uma pessoa que se sacrifica, quer dizer que pode passar a vida para o próximo, pode salvar a outra pessoa. É por isso de maneira que nós opera a morte, mas em vós a vida. Quer dizer que uma pessoa que recebeu a salvação primeiro, quando ele recebe o sofrimento, ele faz esse sacrifício, muitas pessoas podem ouvir esse evangelho. O trabalho do evangelho pode ocorrer. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo com essa palavra. E o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 19, porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. Conforme esta palavra, nós todos temos a liberdade
fomos libertos do pecado, fomos libertos da morte, fomos libertos da lei. Mas para pregarmos o Evangelho, então, inicialmente, nós todos nos fizemos servos de muitos, para que nós possamos sacrificar a nós mesmos pelo próximo. E isso é algo inevitável. E é por isso que, se olharmos em Salmos 126, versículo 5, os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Então tem uma palavra assim. Então por que você semeia chorando? Então porque esse evangelho, a semente do evangelho, se necessário, lagrimação, suor, sangue precisa ser derramado. É por isso que sem o sacrifício do cristão não tem como ser pregado esse evangelho. Então, para pregar este evangelho, para que os espíritos possam receber a salvação, isso é retribuir a graça do Senhor Deus. Esse é um trabalho muito importante que nós temos que fazer. E se olharmos em Salmo 116, versículo 12, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Após recebermos a salvação restante das nossas vidas, não é pensarmos ou calcularmos como iremos viver bem, como comeremos bem, mas sim como eu posso retribuir essa graça imensa que eu recebi do Senhor Deus. O Senhor Deus ele nos permitiu um caminho para retribuirmos. É por isso que se olharmos em Salmo 118, versículo 17, não morrerei, mas viverei, e contarei as obras do Senhor. Uma pessoa que recebeu a salvação, ele não morrer. Qual o objetivo de ele estar vivo neste mundo? É para pregar esse maior feito do trabalho do Senhor Deus, que o Filho unigênito morreu para a morte de cruz, para lavar os nossos pecados para a eternidade. Qualquer um que compreender esta graça pode receber a salvação. Então nós estamos pregando esse trabalho do Evangelho. Então é por isso que nós vivemos por esse trabalho. E isto se torna o objetivo de vida para o cristão. É por isso que em Salmo 66, versículo 16, vinde e ouvi todos os que temeis a Deus, e eu contarei o que Ele tem feito à minha alma. Então, o que o Senhor tem feito à minha alma? Então, o trabalho de me salvar. É isso que nós precisamos anunciar. E é por isso que se olharmos em Hebreus capítulo 2, versículo 3, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Então nós que recebemos a salvação, quão importante e precioso é esse evangelho. Então a salvação que nós recebemos, ela é tão preciosa. De igual maneira, o outro espírito receber a salvação é tão imensamente precioso como a sua salvação. Então uma pessoa que não recebeu a salvação não sabe quão grande é a salvação, é por isso que ele recebe essa perdição. Então se nós não pregarmos esse evangelho, quer dizer que aqueles espíritos que estão indo para a perdição, realmente nós estaremos desconsiderando esse trabalho realmente dessas pessoas que é tão imenso receber essa graça da salvação do Senhor Deus. E se olharmos Gálatas capítulo 6, versículo 7 ao 9, diz, não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isto também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, e o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto nós estamos vivendo neste mundo, então, aqueles que plantam pela sua própria carne, somente para você comer bem, para a sua própria carne, viver neste mundo, quer dizer que são para as coisas corruptíveis. Então, quer dizer que essa pessoa não tem nada. Então não existe nenhum trabalho que essa pessoa tenha feito para o Senhor Deus. Mas se plantar pelo Espírito, então pelo Espírito Santo, pregar o Evangelho, salvar as pessoas em Espírito, ele vai colher em Espírito. Então é por isso colher para a eternidade, quer dizer que esse fruto para a eternidade que nós iremos colher, que é a vida eterna. Então é por isso que nós fazemos o bem, pregamos o Evangelho, para que os espíritos que estão indo para a perdição, eles serem salvos. Esse é o maior bem que pode ser feito diante do Senhor Deus. É por isso que, realmente, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. E é por isso que nós, enquanto estamos pregando o Evangelho, nós temos muitas dificuldades e sofrimentos.
Entretanto, nós não devemos nos desfalecer por conta das dificuldades, não devemos desistir, sermos derrubados. Então, sem sermos desfalecidos, nós precisamos pregar o Evangelho até o fim. Porque quando o Senhor ele vier, no dia da sua vinda, todos nós iremos ver os frutos que nós semeamos diante do Senhor Deus. E nós iremos receber o elogio de servo bom e fiel. Iremos receber as glórias e o elogio do Senhor. E um cristão, seja o seu corpo, seja o seu espírito, foi comprado com preço. Nós precisamos saber disso. E se olharmos em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? É por isso que o nosso corpo, nosso espírito, tudo foi comprado com sangue do Senhor. Agora não é meu, é do Senhor. E esta verdade nós não devemos esquecer, já que nós somos do Senhor. É por isso que em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. E se olharmos em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. É por isso que o restante das nossas vidas, quer comais, quer bebais, o que quer que façamos, tudo está incluso aqui. Tudo é para a glória de Deus. Então, tudo que se torna a glória de Deus é algo bom, e tudo que não é para a glória de Deus se torna pecado. É por isso que em Romanos capítulo 3, versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, já que pecaram, eles perderam a glória que o Senhor Deus permitiu para eles. E é por isso que o restante das nossas vidas, nós vivemos somente para a glória do Senhor Deus. E se olharmos em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 23, fostes comprados por bom preço, não vos façais servos dos homens. O Senhor ele nos comprou com bom preço, e é por isso que eu não posso me tornar servo da minha carne, nem para servo de coisas deste mundo. Eu não sou servo de ninguém. Nós somente somos servos do Senhor. Então é por isso, como servos do Senhor, nós devemos viver de forma adequada. E se nós olharmos em Romanos capítulo 14, versículos 7 e 8, porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Uma pessoa que recebeu a salvação, agora já não possui a liberdade para viver por si. Já não existe nem o direito de morrer por si. Viver ou morrer é de Cristo. Então, algo que é de Cristo, precisa saber que é de Cristo e precisa viver em pró disso. E isso é se entregar para o Senhor. É por isso que em Romanos capítulo 12, versículo 1, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, o nosso corpo, nosso espírito, tudo é do Senhor. É por isso que nós nos entregamos ao Senhor. Isso é o sacrifício vivo, santo e agradável, que se torna o culto racional. E se olharmos em Malaquias capítulo 8 a 10, o Senhor Deus repreendeu o povo de Israel dizendo, roubará o homem a Deus? E o povo de Israel questionou dizendo, em que te roubamos? Então, na palavra do Senhor Deus, então, o que eles roubaram do Senhor Deus? Nos dízimos e nas ofertas. Então, o dízimo quer dizer que não significa 1/10 ser do Senhor Deus. Quer dizer que todas as coisas são do Senhor Deus. O homem que crê nisso, ele vive respeitando ao Senhor Deus, honrando ao Senhor Deus. É por isso que ele faz esse dízimo. O dízimo não quer dizer que 1/10 é do Senhor Deus. Todo o restante da minha vida, tudo é do Senhor Deus. É por isso que as ofertas são as coisas que são entregues para o Senhor Deus. É por isso que todas as coisas que nós temos são do Senhor Deus. A minha vida, o meu espírito é do Senhor Deus. Tudo isso eu preciso saber que é do Senhor. Eu preciso viver em prol do Senhor.
Então, mas no momento que você acha que as coisas do Senhor Deus é sua, você querer viver pelo seu próprio jeito, sua própria maneira, vontade, isso se torna pecado contra o Senhor Deus. E é por isso que sejam os bens que nós temos, o tempo que nós temos, a nossa juventude, todo o ambiente que me é fornecido, tudo eu preciso saber que foi fornecido pelo Senhor Deus para mim. E eu preciso viver somente para a glória e vontade do Senhor Deus o restante da minha vida. E agora nós precisamos nos entregar completamente para o Senhor, para que assim nós vivemos dando as glórias ao Senhor Deus. E para essas pessoas, o Senhor Deus ele permite tudo o que é necessário. O Senhor Deus ele fornece, já comprometido. E se olharmos em Salmos 84, versículo 11, porque o Senhor Deus é o sol e escudo, o Senhor dará graça e glória, não retirará bem alguns aos que andam na retidão. Então, aquele que anda na retidão diante do Senhor Deus. O Senhor Deus ele não poupa nada de bom para este homem. E se olharmos em Mateus capítulo 6, versículo 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O Senhor Deus ele disse, para nós pregarmos o evangelho sobre o reino do Senhor Deus, para salvarmos os espíritos. Porque a justiça do Senhor Deus é realizar, viver conforme a vontade do Senhor Deus. Realizar a vontade do Senhor Deus. Os irmãos e irmãs que receberam a salvação se amarem. Isso é o trabalho do Senhor Deus. Nós realizamos muito bem esse trabalho. Quer dizer que o Senhor Deus ele vai nos permitir tudo o que nos é necessário. Isso já foi prometido pelo Senhor Deus. E é por isso. Agora, dentro da igreja do Senhor, todas as posições que o Senhor Deus ele fornece, seja aquele que prega o evangelho, seja dos membros, dos líderes dentro da igreja. Então, dentro da igreja, corpo de Cristo, cada um tem o seu papel tão importante. Os irmãos e irmãs que estão tomando posse à frente desse trabalho precisam saber que estão fazendo um papel importantíssimo dentro do corpo de Cristo. Então, é um papel muito importante. Então, quer dizer que membros, partes que não podem faltar. Nós temos mãos, pés, olhos, temos órgãos inúmeros que estão dentro de nós que não são visíveis. Nenhum deles pode faltar. São membros, órgãos, partes importantíssimas que estão dentro do corpo de Cristo. E é por isso que, para o uso do Senhor Deus, nós precisamos realizar tarefas e funções importantíssimas. Pregar o Evangelho, resgatar os espíritos perdidos e fazer a vontade do Senhor Deus. Diante desse trabalho, os líderes dentro da igreja precisam tomar a frente e precisam se tornar um exemplo para diante de todos os outros irmãos. E se nós olharmos em Mateus capítulo 11, versículo 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, disse o Senhor Jesus. Ser manso quer dizer que de forma silenciosa, você ter o coração de morrer pela palavra do Senhor Deus, o coração humilde, como uma ovelha que está sendo levada para a tosagem, para o matadouro, de forma silenciosa. O Senhor Jesus, de forma silenciosa, fez o trabalho do Senhor Deus. Então, isso é mansidão. A humildade é você se sujeitar por completo ao trabalho do Senhor Deus, você se rebaixar. E é por isso que o Senhor Jesus disse, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. É por isso que nós também precisamos seguir o Senhor Jesus, que é manso e humilde. Essa mansidão, essa humildade do coração do Senhor Jesus é algo que nós devemos aprender. É por isso que em Filipenses capítulo 2, versículo 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O Senhor Jesus abaixou a si mesmo, se fez formato de homem, o formato de um servo, e ele veio para se sujeitar até a morte. E é por isso que nós precisamos ter o coração humilde, manso, abaixarmos a nós mesmos de forma silenciosa, sem nenhuma preocupação. Precisamos realizar a vontade do Senhor Deus. E com esse formato humilde, precisamos ter o coração de querer servir o próximo.
E se olharmos em Lucas capítulo 22, versículo 27, pois qual é o maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. O Senhor Jesus é aquele que serve. E ele já nos disse isso. Se olharmos em João capítulo 13, versículo 13 ao 15, antes do Senhor Jesus ele morrer, ele lavou os pés dos discípulos. Lavar os pés significa ser servo. Então o Senhor Jesus disse, ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. E é por isso que nós, agora dentro da igreja, não podemos ser exaltados, não devemos ser servidos, nós precisamos rebaixar a nós mesmos. Com o formato de querer servir. O trabalho de pregar o evangelho também, como um servo servindo o seu dono. Para os espíritos que não receberam a salvação, nós precisamos ter o formato de serventes. Os irmãos e irmãs também, para com esses nossos irmãos. Eu preciso ter o coração de querer servir. Então é por isso que se nós tivermos esse coração, então realmente nós poderemos fazer o trabalho do Senhor Deus. E se olharmos em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, sedes meus imitadores, como também eu de Cristo. O apóstolo Paulo recebeu a salvação e se tornou um verdadeiro imitador de Cristo. A vida toda é como se o Senhor Jesus tivesse se manifestado mais uma vez. Paulo fez o mesmo trabalho. Ele se serviu a todos, com o formato de servir aos santos. E para pregar o evangelho, ele se sujeitou até a morte. É por isso que ele disse, sede meus imitadores, como também eu de Cristo. E se olharmos em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 5, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. É por isso que como servos que têm um coração de servir o dono, o coração humilde, nós precisamos ser imitadores de Cristo e fazermos esse trabalho. Então nós somos imitadores de Cristo e quando realizarmos esse trabalho, o Senhor Deus com certeza irá manifestar uma grande obra através de nós. E não somente isto, mas muitos irmãos e irmãs irão ser imitadores disso também, irão receber esse exemplo. Se nós recebemos o Senhor como exemplo, como somos imitadores de Cristo, muitos irmãos e irmãs serão imitadores de Cristo e irão fazer esse mesmo trabalho. E se nós olharmos em João capítulo 9, versículo 4, convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Agora ainda é dia, mas o sol está ali no oeste, quase se pondo. E nós estamos quase chegando perto da noite onde não podemos trabalhar. Quando chegar a noite, ninguém pode trabalhar. É por isso que o tempo que nos foi dado, antes que esse tempo termine, antes que chegue a noite, todo o papel, o trabalho, a função que foi me prestado, eu preciso realizar. Preciso ter um coração bem mais fervoroso. Assim como há em um cântico coreano, a noite está vindo e eu quero proteger a minha casa. E enquanto eu posso, apressadamente preciso trabalhar antes que escureça mais. Então, antes que chegue esse tempo da noite, nós precisamos fazer o nosso máximo, utilizarmos todas as nossas forças. É por isso que, primeiramente, nós precisamos fazer esse trabalho do Senhor Deus que foi ordenado. Assim,
muitos irmãos e irmãs irão nos seguir e, de forma humilde, obedeceremos e realizaremos o serviço. O tempo que nos foi dado não resta muito. O tempo da graça está para se encerrar. O Senhor logo virá. Porque se olharmos em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 1 e 2, e nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. É por isso que, para fazermos esse trabalho do Senhor Deus, nós somos pessoas que cooperam nesse trabalho do Senhor Deus. Então, o tempo que nos foi dado, nós não podemos desperdiçá-lo. E é por isso que nesse tempo que nos foi dado, esse último tempo, nós precisamos usar todo o nosso coração, nossa força, para pregarmos o Evangelho da graça da salvação, para que muitos irmãos e irmãs que receberam a salvação possam ser servidos. Então nós, como dependemos do Espírito Santo, se nós pregarmos o Evangelho com toda a força, então o trabalho do Evangelho de muitos espíritos receber a salvação irá acontecer. O Brasil é um país imenso. Como eu sei, a população do Brasil dizem que dá quase 250 milhões. Então, quantas pessoas será que receberam a salvação nesse meio? Nós não sabemos. Mas são muito poucos aqueles que receberam a salvação. E é por isso que agora nossos irmãos e irmãs dentro da igreja, nossos pastores, todos precisam unir o coração para pregarem o Evangelho, para que o restante dos irmãos e irmãs dentro da igreja possam nos seguir, para viverem pelo Evangelho, para unirmos nosso coração. Quando nós cooperarmos, muitos espíritos irão receber a salvação. O Senhor Deus com certeza irá cumprir esse trabalho. Então, antes que o Senhor ele retorne, que nós possamos cumprir esse trabalho sagrado que nos foi dado. E é por isso que precisamos usar toda a nossa força, precisamos cooperar no máximo para que, através de nós, o Senhor Deus ele possa realizar o seu grande trabalho. E nossos irmãos e irmãs, qual seja a dificuldade que vocês se deparem, não se decepcionem, não decaiam, não se desamparem, mas sim possam ter a coragem para pregarem o Evangelho, para que logo adiante o grande trabalho do Evangelho no Brasil possa acontecer. Que nossos irmãos e irmãs, até o tempo restante, que nós possamos pregar o Evangelho por Cristo, que nós possamos realizar o nosso máximo e possamos nos sacrificar para tal. Vamos orar? Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso que nos ama, nós todos fomos salvos pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Nesse tempo restante, o Senhor Deus nos discerniu e nos separou deste mundo, Senhor. Nós sabemos que o Senhor está no meio de nós e que o Senhor está conduzindo o restante das nossas vidas, nos ajudando, Senhor. Senhor, que agora o tempo restante, o Evangelho do Senhor Deus, nós desejamos pregar verdadeiramente, para que esse Evangelho da graça do Senhor Deus, que o Senhor cumpriu através da morte e ressurreição na cruz, que esse Evangelho possa ser pregado para que o Senhor possa trabalhar dentro de nós, para que o Evangelho seja pregado e dentro da igreja os irmãos e irmãs possam ter o coração unido para cooperarem, possam ter mais sabedoria, mais palavra, mais poder do Espírito Santo, que assim nós possamos cumprir o grande trabalho do Senhor Deus e dentro do Brasil muitos espíritos coitados possam pregar esse Evangelho, Senhor, para que possam receber a salvação, para que possam se tornar uma grande glória diante do Senhor Deus. Que pelo Evangelho, pela igreja, aqueles que estão se voluntariando, aqueles que estão servindo, que o Senhor abençoe a família deles, que o Senhor possa permitir que o trabalho santo que o Senhor Deus permitiu possa ser cumprido. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo que nos ama. Amém.